E aí, pessoal? Aqui é a professora Fernanda e hoje eu tenho uma proposta para apresentar. Eu criei o Professora Visita para levar até a casa de vocês conteúdos, curiosidades, um pouquinho de conhecimento. E aí, você me dá licença para visitar a sua casa? E na visita de hoje nós vamos falar sobre tipo textual e gênero textual, que tem uma diferença aí. Ah, mas isso é só importante eu saber lá em língua portuguesa? Não, todas as áreas do conhecimento têm que saber um pouquinho sobre isso sim, porque as diversas áreas de conhecimento estão lidando o tempo todo com os textos. Afinal, o texto faz parte do nosso cotidiano. Mas antes da gente falar sobre tipologia e gênero textual, que tal a gente pensar o que são os textos? Alguém já parou para pensar nisso? Será que o texto é só a parte escrita? Não, o texto é tudo que constitui uma comunicação. Se uma imagem estabelece uma comunicação, então essa imagem vai ser um texto. Ou seja, o texto está presente no nosso cotidiano o tempo todo. Então vamos saber o que é tipologia textual? Tipologia textual é a estrutura do texto e o gênero textual é o uso dessa estrutura no nosso cotidiano. Para ficar mais claro, vai um vídeo aí com uma explicação. Então vamos lá. Vamos imaginar em um bosque com várias árvores. Cada árvore representa uma tipologia textual, ou seja, cada árvore representa um tipo de texto. Nesse nosso exemplo, nós temos a árvore do relatar, do instruir, do narrar, do argumentar e do expor. Cada árvore dá o seu fruto e cada fruto vai representar um gênero textual. Vou dar o exemplo da minha tipologia textual preferida, que é a narrativa. Aqui nós temos a árvore do narrar e essa árvore deu os frutos. E esses frutos são os gêneros textuais. Aqui temos os exemplos dos contos, lendas, fábulas e assim por diante. Nós temos primeiro que pensar o que é a narrativa. Narrativas são histórias inventadas para despertar nossa imaginação. E o que compõe essa narrativa? São os elementos da narrativa, que é o personagem, quem participa da história, o espaço onde acontece essa história, o narrador ou foco narrativo, quem conta essa história, o tempo, quando essa história acontece, e o enredo, que é o começo, o meio e o fim. Uma dica: vamos pensar na inicial de cada um desses elementos. P, E, N, T, E. Teremos a palavra pente, ou seja, elementos da narrativa, vou pensar na palavra pente, aí fica fácil de eu lembrar de personagem, espaço, narrador, tempo e enredo. Os gêneros textuais possuem a estrutura da sua tipologia textual. Vou dar o exemplo da fábula e da crônica. Esses dois gêneros, eles são histórias inventadas e possuem os elementos da narrativa, porém cada um deles tem uma característica específica. A fábula é uma narrativa curta, em que as personagens são animais, que têm características humanas e possui a moral da história. Já a crônica é uma narrativa curta que trata de assuntos do nosso cotidiano e faz o uso do humor crítico, irônico e sarcástico. Aí sim, hein? Espero que vocês tenham gostado. E mais do que visualizações, curtidas, o meu objetivo é que vocês entendam um pouquinho mais do conteúdo com a minha explicação. Eu queria que vocês deixassem pelo menos um comentário aqui com as sugestões de vídeo que vocês querem, os temas e até o próximo. Professora Visita!